Voltamos com o último bloco do nosso Tome Ciência, que discute hoje aqui no debate o semiárido nordestino. E nós de cara queremos agradecer a presença do Zé Vieira da Silva, da professora Vanderlan Bolzani e do Zé Roberto Fonseca. Muito obrigado por vocês estarem aqui ajudando a gente a conhecer um pouco mais o semiárido. Conhecer um pouco mais, inclusive, é uma coisa que a gente gosta de incentivar. Por isso mesmo, no site do programa, anota aí, www.tomeciencia.com.br. Neste local, né, nessa residência eletrônica, você pode encontrar todos os programas da série para ver da hora que quiser. Tem programa até lá o primeiro, em 1987, está lá tudo preservadinho direitinho. E você também encontra uma seção chamada Saber Mais. E aí nós exploramos os nossos convidados, que eles nos informam sites, ou algum tipo de livro, literatura, que você possa conhecer melhor o assunto ou explorar mais algum desses aspectos aqui. Por falar em livro, e antes mesmo de eu dar o e-mail de contato, olha aqui, eu tenho aqui a Restauração na Caatinga. Não é assim para ver tão de perto, mas eu já vou pedir para o Zé Vieira, que ele é um dos organizadores, para explicar o que tem no livro, porque já é uma referência para constar de saber mais. E se você quiser dar palpites, sugestões, opiniões, use o e-mail ideias@tomeciencia.com.br. Pode escrever para a gente que a gente responde. Juro que responde. Bem, vamos então na questão do livro, já que a gente passou por ele. Que tipo de informação quem acessa esse livro vai conseguir encontrar? O que é o livro? Esse livro é resultado do trabalho de 38 pesquisadores do estado da... Você pega pesquisa básica, pega pesquisa de experimentação de campo, né, modelos, alguma coisa que foi testada em campo. Envolve desde o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, né? E é um apanhado que envolve experiências da parte científica, da parte prática, da parte vivencial, como são 12 capítulos, e envolve alunos de graduação, de pós-graduação, pessoas que estão atreladas ou vivendo diretamente no semiárido, e está aqui no livro. Exatamente, sobre restauração, para quem quiser saber mais sobre esses exercícios práticos, né? Isso, foi publicado através da EduFal, e qualquer coisa a gente pode... vai no site da UFAL, tem lá um aspecto... EduFal. Da EduFal. Isso. Esse e outros livros bastante interessantes sobre o Nordeste, você pode conseguir lá. Bem, aqui no intervalo rolou uma coisa que eu achei muito interessante, porque começaram a falar de produtos típicos ou de coisa e tal, e veio o negócio de uma planta que o índio usava. Para mim sempre é muito curioso, que é a cultura mais autêntica da gente, né? Que está aqui muito antes do português chegar. Que fazia como um sabão, escovava o dente. Como é que é, professor? Como é que é o nome do elemento? O nome é Juá, a espécie do nome científico não é. Juazeiro cisíferus. E é o que, na verdade? Que tipo de planta? Na realidade, essa planta tem um tipo de substância chamada de saponina, que ela, como o nome já por si se fala, saponina como produz sabão, ou seja, é como se fosse um detergente. E tem ação antibiótica, anti-inflamatória. Então, os índios usavam não só para limpar, escovar o dente, mas isso fazia um tratamento bucal. Talvez esse seja um motivo porque algumas No caso que eles não tinham escova, era com a mão mesmo. Sim, passavam... porque eles faziam ralava, é uma vagem, né? Essa planta, não? Um frutinho, né? E a raspa da caule. Do caule. E aí você faz É impressionante. A pasta, surpreende. Tem muitas. Que outras coisas interessantes temos assim para valorizar o semiárido e não sermos tão derrotistas quanto a minha abertura? Tem muitas plantas, eu não saberia dizer o nome. O Zé Roberto apontou o dedo ali. Eu tive uma oportunidade de uma historinha, quando nós estávamos instalando sistemas fotovoltaicos em escolas e em casas, isso há uns 6, 7 anos atrás. Ou seja, aproveitando a energia solar. Aproveitando a energia solar para as escolas, algumas escolas públicas e casa, nós chegamos a fazer um modelo de microempresa que chegamos a instalar 2.700 casas com energia solar fotovoltaica. Praticamente para o suprimento de luz, um sistema pequeno que era o que eles podiam pagar, porque isso não era doado.
né? Então era o equivalente ao que eles já gastavam com vela, pilha, querosene, etc. E nessa ocasião, a gente, numa discussão, num congresso internacional, mostrando os painéis junto de uma plantação de cacto, de palma, que era palma forrageira, que não é uma espécie nativa nossa, né? Pela informação que eu tenho. E um peruano perguntou, e o que é que vocês fazem com a cochonilha? Mas com a cochonilha? Nós matamos a cochonilha. O que é a cochonilha? Usamos... É um inseto que ele... É um inseto que faz a postura na planta. É um turfozinho de algum... Como uma mosquinha branca, né? Que Ele faz a suga, postura ele- e suga a ele palma, suga a a seiva palma. da palma, né? Aí estava cheio, aí eu fiquei também... Mas por que você está perguntando da cochonilha? Aí chegou e disse, vocês matam? Como mata? No Peru, a gente planta a palma para inocular a cochonilha, para usar a cochonilha. A cochonilha desidratada, a postura da cochonilha desidratada é riquíssima em ácido carmínico, tá? E que é a base dos melhores corantes orgânicos do mundo. Do mundo, ou Do Nordeste, Nordeste, você tem essa uma possessão espanhola lá no Mediterrâneo usam né, a plantação de cochonilha e vende o ácido carmínico na Bolsa de Londres. Ou seja, e a palma aqui, ela foi uma espécie introduzida, né? Ela foi uma espécie introduzida que serve para a alimentação do gado, dos caprinos, etc, etc. E que poderia ter um outro tipo de uso também, ser compartilhado esse tipo de uso. Não estou dizendo que seja simples, é uma coisa a partir de estudo, a partir de técnica, a partir de ciência. Então, a minha visão sobre o semiárido hoje é uma visão muito otimista. É uma visão que basta aplicar a inteligência, a capacidade, a vontade política de querer fazer. Tentar juntar o governo, a universidade, ou seja, a academia entrar mais numa ação mais direta de execução de projetos, de pesquisa, de tantas teses, tá? O governo participar fazendo esse link entre a academia e a iniciativa privada também. Não se pode esquecer a iniciativa privada, tem os laboratórios que é quem vão processar e tal. Então, por que não trazer e não conjugar iniciativa privada, governo, para dialogar com esse homem do campo que vive na pobreza e que é estigmatizado como o pobre do Nordeste? Então, essa é a minha visão, né, de mudança e otimista. Espero que isso aconteça, talvez não para mim, mas para os meus netos. Mas é o que, essa mudança o que a ONG que o senhor dirige já procura fazer. Procura fazer. Empurrar nesse sentido. Só fazemos projetos nesse sentido. Tá? Não existe nenhum assistencialismo nesse projeto. Eu, como ainda na universidade, eu acho que concordo também que a única maneira que eu vejo de mudar esse estado de subdesenvolvimento é através de conhecimento. Ciência gera inovação. Sem isso, não tem como fazer. E ele deu um exemplo muito claro quando falou de cochonilha, de você não aproveitar por falta de conhecimento. Então, aproveitar a biodiversidade exige muito conhecimento, e o que é mais fascinante é a diversidade de conhecimento, é a interdisciplinaridade que vai pode fazer... mais haver 100 hoje em dia. Sim, muito importante. E aí eu diria que, para encerrar, nós somos culturalmente desorganizados. E na universidade, trabalhando com química de produtos naturais há muito tempo, nós percebemos que a quantidade de produtos naturais já isolados da nossa biodiversidade, do Iapoque ao Chuí, e que estão nas teses, nos laboratórios e publicados em revistas de uma forma desorganizada, é enorme. E o conhecimento difuso, ele traz pouco retorno do ponto de vista de exploração. Então, nós começamos a fazer uma base de dados com todas as informações certificadas do nosso laboratório. Nós, ao longo desse tempo, isolamos em torno de 640 substâncias distintas da biodiversidade brasileira. Isso fez um sucesso enorme fora do país.
publicamos inclusive a última no Scientific Report, e agora nós decidimos, fomos ao ministro do Ciência, Tecnologia e Inovação, porque agora ele aumentou mais comunicação e etc, etc. No começo nós iniciamos para fazer a base de dados de produtos naturais do Brasil. É um bom caminho, Por sem quê? dúvida. Porque se nós tivermos tudo que foi mapeado na região Nordeste, na região Norte, de tudo que foi estudado dentro de um sistema organizado, onde você olha a estrutura, olha a espécie, veja a propriedade, se tiver alguma propriedade biológica, alguma propriedade farmacológica, e todos os dados que são extremamente importantes, isso facilita muito, não apenas o trabalho acadêmico, de não repetir trabalhos, tá feito, mas principalmente da atividade de O aproveitamento que isso pode ter. empresarial, porque nós geramos conhecimento, mas quem produz é a empresa. Né? Isso Bem, é fundamental. como a gente está no finalzinho, Vieira, dá o teu fecho aí para a questão, qual é o seu ponto principal no sentido de uma restauração, de um aproveitamento do semiárido? O semiárido ele é extremamente desafiador, né? Tem uma diversidade que é muito, muito, muito grande, que precisa ser aproveitada, precisa ser conhecida, basicamente. Passa por uma mudança de paradigmas, seja da política pública, que é ser aplicada no Nordeste, passa pelo conhecimento, a produção de conhecimento. Que quando você conhece, você vamos dizer, tem uma possibilidade a mais de transformar aquilo que você faz com base no conhecimento. E dadas as particularidades, as peculiaridades do semiárido do Nordeste como um todo, é investimento. Se você não investir em ciência e tecnologia e basicamente você mudar a base de formação da educação da região, não vai continuar tendo ou surtindo efeitos que seja no sentido de você mudar a realidade atual. Então, conhecer a região, conhecer as potencialidades, conhecer o que tem de disponível nessa região, não é simplesmente você fazer o assistencialismo, é você dar oportunidade, porque o nordestino, de uma maneira geral, quem mora no semiárido, são pessoas que são guerreiras, são batalhadoras, que não precisam de esmola, elas precisam de oportunidades. E é isso que a gente precisa ter em mente. Uma mudança de paradigmas para que as políticas passem a funcionar efetivamente, levando em consideração aquilo que elas se encontram dentro do semiárido, que é uma resistência muito grande em relação à sobrevivência, à questão da biodiversidade e efetivamente as possibilidades de desenvolvimento, que são muitas. Eu agradeço a presença de vocês, a sua audiência e até a próxima.